Eu estou aqui para falar para vocês a respeito dos reais preceitos do casamento. Entenda bem de uma coisa, tudo nesta vida é assim. Toda escada tem o primeiro degrau. Tudo nesta vida tem fundamento. Você não consegue fazer uma equação do segundo grau sem você aprender e ter sempre em mente que 2 mais 2 são 4. Tudo que você faz nessa vida tem um começo. Tudo tem uma base, tem um princípio. E a gente ouve falar sobre muitas coisas a respeito do casamento. Mas a respeito dos reais preceitos do casamento, eu não ouço falar. Não vejo ninguém que enfatiza aquilo que é de mais importante nessa questão casamento. A primeira coisa que precisa de compreender é que casamento é igual a união. União. Casamento é igual a união. Guardou isso? Então veja bem, quando você falar em casamento, você está falando de união. Esse é o primeiro preceito que precisa de ter em mente. Casamento não é registro civil. Registro civil não é casamento. Registro civil é uma maneira de você confirmar a atitude que se tomou, de se unir a alguém. A bênção da cerimônia religiosa não é o casamento. Entenda, lá no Éden, quando Deus formou o primeiro casal, lá não tinha cartório. Lá não tinha padre, pastor para poder abençoar nada não. Você pega a lei de Moisés, do começo ao fim, não está lá falando sobre pastor abençoar casamento, não está falando sobre registro civil, não está falando sobre nada disso. Por que não? Porque os preceitos do casamento começam em Deus. É a primeira instituição que Deus estabeleceu sobre a terra. Deus nunca deu a homem nenhum essa questão de casar alguém, porque quem casa é Ele, Deus quem casa. Quando você se une a alguém, você se une diante de Deus, não é diante de homem. Então entenda, casamento é a união sexual entre o homem e uma mulher. Isso é casamento. É união, união. Não é registro civil, não. Registro civil é coisa dos homens. Aqui no Brasil, em 1916, é que foi instituído o registro civil como lei, como obrigatoriedade. E mesmo assim, muitos anos se levou até que todos os casamentos fossem registrados em cartório. Agora, o que precisa entender em relação a isso? O que foi feito dos casamentos antes de 1916? O Brasil foi descoberto em 1500. Então, antes de 1916, os casamentos eram o quê? Todos? Não existiam? Raciocina. Eu estou falando só de Brasil. E se você falar de mundo? Se falar do tempo que o mundo existe? E os casamentos que foram feitos lá no Éden? E o casamento de Noé? Lá não tinha cartório, não. Então, tem que passar pela cabeça de vocês todos que Deus é quem estabelece o real preceito do casamento. E aí eu vou te contar o ponto fundamental. Guarde essa palavra, guarde essa palavra. Porque sem essa palavra, sem esse quesito, todos os casamentos são ilícitos. Todos os casamentos são ilícitos. Entenda. Existe uma palavra chamada virgindade. E não vem com essa de ser virgindade de homem, que o homem não tem virgindade, não. Deus não colocou selo de virgindade de homem, não. Deus colocou selo de virgindade na mulher. Na mulher. Então entenda, entenda. Sem a palavra virgindade não tem casamento. Todo homem que se une a uma mulher que não é virgem está em adultério. Adultério. Toda mulher que não é virgem tem marido. Toda mulher que não é virgem é casada. Entenda isso.
Eu não entendo por que pastores sobem no púlpito e ficam falando sobre casamento, casamento, casamento. Eu não ouço falar sobre essas coisas. Por quê? Qual o problema? Será que é porque ele também não casou com uma mulher virgem? Hã? Vai ler os preceitos dos sacerdotes. Leia a lei Levítica, pega o livro de Levíticos e vê lá com quem que o sacerdote podia se casar. Vê lá. Só com mulher virgem. Entenda bem uma coisa. Para de se enganar. O mundo está em adultério. O mundo está em adultério. Está pensando que o Senhor Jesus Cristo vai passar a mãozinha na cabeça de cada um e vai botar todo mundo para dentro, né? Ó, tá enganado, tá? Tá enganado. Lembre-se que ele disse de maneira clara: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E se foi Deus que fez o primeiro casamento lá no Éden, tenta entender. O preceito que ele vai seguir é aquele. Por que eu estou falando isso? É simples. Quando o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de casamento, lá em Mateus 19, ele remonta o princípio. Não tendes lido que Deus no princípio, é só ler lá Mateus 19. Deus está considerando os preceitos que ele estabeleceu lá no Éden. Agora, raciocina comigo. Toda mulher nasce virgem? Sim ou não? Sim, nasce virgem. Eva era virgem quando Deus apresentou ela para Adão? Óbvio, óbvio. Então, toda mulher nasce virgem. E quando é que a mulher deixa de ser virgem? Ela deixa de ser virgem naturalmente? Hã? Ou se ela nunca tiver uma relação sexual, ela nunca deixará de ser virgem? Então, a mulher se casa quando ela perde a sua virgindade para um homem. E esse homem, para o qual ela perdeu a virgindade, torna-se seu marido, marido até a morte do homem. Ah, e até a morte da mulher, é óbvio, né? Não precisa nem de falar, né? Se ela morreu. Então, o marido a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto o marido vive. Isso está no Novo Testamento. Eu vou fazer esse vídeo, estou falando sobre essas coisas, sobre esses preceitos aqui, são reais, fundamentais. Depois eu pretendo fazer novos vídeos para a gente falar a respeito do que está escrito na Palavra de Deus. Mas esse vídeo é um vídeo de alerta para vocês. Um vídeo de alerta. Se você está unido a uma mulher, se uniu a uma mulher que não era virgem, está em adultério com ela. Se você deixou a mulher que você conheceu na virgindade, e essa mulher saiu e se uniu a outro homem, você é responsável pelo adultério que ela está cometendo, o homem que está vivendo com ela está em adultério, e ela também está em adultério. Isso é preceito de Deus. Aonde que está escrito isso? Precisa correr? Não, é Novo Testamento, Sermão de Montanha. Está lá escrito. Há divórcios no meio cristão, divórcios. O Senhor Jesus Cristo acabou com o divórcio, você não sabia disso não? Hã? Não sabia que o Senhor Jesus Cristo acabou com o divórcio, não? Hã? Foi dito aos antigos. Qualquer que deixar sua mulher, que dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Lê lá, está lá, Mateus 5. É só ler. Não existe divórcio. O Senhor Jesus Cristo abomina o divórcio. Deus abomina o divórcio. Deus não gosta desse negócio de divórcio, não. O homem se une a uma mulher, ele tem a permissão para deixar, não é obrigado não. Ele tem a permissão para deixar a mulher se a mulher adulterar. Fora desse assunto, não tem esse negócio de deixar a mulher não. Pode deixar não, velho. Ah, você achou uma mais bonita, viu uma melhor, mais linda, não sei o quê, a sua mulher é muito enjoada? Dá um jeito de se entender com ela, véio. Fala com ela para deixar de ser enjoada, porque deixar ela você não pode. Ah, sua mulher te persegue, é muito enjoada e tal, conversa fiada, fala muita besteira. Oh, sinto muito, você escolheu errado. Agora você tem duas alternativas, conversa com ela e fala com ela para deixar de ser enjoada. Sei, entra num diálogo com ela. Você não entrou no diálogo com ela quando se aproximou dela, para se casar com ela, para se unir a ela na carne? Hã? Você não entrou numa conversa com ela, num acordo com ela? Pois entra num acordo de novo. Esse é preceito de Deus, não pode deixar a mulher, o homem não pode deixar a mulher por motivo nenhum. Agora,
Se a mulher, de repente o marido é um marido espancador, é um sujeito irresponsável, se é um sujeito que não sabe cuidar da família, a mulher pode deixar. Pode deixar. Agora tem um detalhe. Pode deixar, mas ela não pode se casar com outro homem enquanto o seu marido, ou seja, aquele que tirou a virgindade dela, estiver vivo. Entenda que quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre casamento, ele fala de maneira clara uma frasezinha muito interessante. Ele fala, sua mulher. Qualquer que deixa a sua mulher, não é qualquer mulher não, deixa a sua mulher. Ó, qualquer que deixa a mulher que está com você, não é isso não. É qualquer que deixa a sua mulher. E como é que a pessoa sabe que é sua mulher? Hã? Como que sabe? O segredo é a virgindade. Paulo diz de maneira clara, para quem quiser entender lá, ó, a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida da coisa do Senhor, ó. Solteira é a mulher que é virgem. Essa que é a solteira. Não quer mulher que não tem registro civil em cartório. Não é essa não. Diante de Deus não. Agora eu quero que você entenda uma coisa, o que eu estou falando aqui é só para quem tem o temor do Senhor, para quem pensa em vida eterna. Se você pensa em vida eterna, você considera o que eu estou falando. Se você não pensa em vida eterna, você vive do jeito que você quiser. Agora, para quem pensa em vida eterna, para quem quer um dia almejar estar com o Senhor Jesus Cristo por aonde ele estiver, tem que considerar o que eu estou falando. Porque o Senhor Jesus Cristo enfatizou isso muitas vezes nos seus discursos, muitas vezes. E quando eu estiver falando a respeito das coisas que estão escritas na palavra de Deus, quando eu começar a entrar nesses detalhes, eu não vou falar sobre isso, aonde o Senhor Jesus Cristo falou. Mas não tem muita dificuldade de você encontrar isso não, tá? Não tem muita não. Você lê Lucas 15, 16, você lê Mateus 19, você lê Mateus 5. O Senhor Jesus Cristo fala sobre essas coisas de maneira clara, clara e claríssima. Os pastores, sabe, eu não sei o que eles têm, eu não entendo. Por que eles sobem no púlpito, falam sobre o homem respeitar a mulher, sobre a mulher tem que ser isso e tal, e não sei o quê. Tem até livros falando sobre isso, rapaz. Mas não fala sobre a questão da virgindade. Por que será? Porque as menininhas estão perdendo a virgindade aí, novinha, estão jogando fora as suas vidas? Ninguém tem nada com isso não. Ninguém tem nada com isso não. Entenda bem. A mulher perdeu a virgindade? Quem é que sabe que ela perdeu a virgindade? Fala pra mim. Hã? A primeira pessoa que sabe que ele perdeu a virgindade, a primeira pessoa que sabe é ela própria. Ela própria. Portanto, você homem, quando procurar uma mulher, procura uma mulher temente a Deus. Porque se ela não for temente a Deus, ela pode mentir para você. E dizer, era ímã complacente, era ímã não sei o que lá, era ímã não sei o que lá, por isso que de repente não pareceu. Não entra nessa não. Não entra nessa não. Entenda uma coisa. Toda mulher nasce virgem. E ela permanece virgem até o dia que ela se une a um homem sexualmente. Diante de Deus, essa mulher agora é uma mulher casada. E uma mulher casada não pode ser possuída por outro homem. O homem que a possuir fere o mandamento de Deus, não adulterarás. E ao ferir esse mandamento, se condena à morte. Se condena à morte. Entenda bem. Fora desse preceito, não há casamento. Casamento é a união sexual entre o homem e uma mulher. E há casamentos lícitos e ilícitos. Toda vez que um homem se une com uma mulher sexualmente, ele está se casando com ela. Se essa mulher era virgem, quando ele se uniu, então ele se casou com ela, não pode deixá-la mais, ele vai ficar com ela agora enquanto ele estiver vivo. E se ela não era virgem quando ele se uniu a ela, ele se casou com ela, mas ele está adulterando. Adultério. Adultério é você se unir com uma mulher que não é sua mulher.
Toda mulher que não foi você que tirou a virgindade dela, ela não é sua mulher, ela é a mulher daquele que tirou a virgindade dela. Eu vou encerrar por aqui, para voltar a ficar bem claras as minhas últimas palavras para você. E vou voltar falando em outro vídeo a respeito dos preceitos de Deus, a respeito de como, onde está escrito as coisas, por que é assim, por que é daquela maneira. E se você tem dúvida, quer fazer pergunta, pode fazer. Não interessa, você está casado com uma mulher há 10 anos, 20 anos, nós temos um casamento muito feliz, 40 anos, muito feliz de adultério. Se ela não era virgem quando você conheceu, vocês estão muito felizes no adultério, estão na lama, entendeu? Essa aqui é a realidade. O que eu vou fazer? Isso é preceito de Deus, não é meu não, entendeu? É simples assim. Tá? Então, ó, um homem, quando é que a gente sabe que um homem é casado? Se esse homem já se uniu a uma mulher virgem, ele é um homem casado, ele é marido de uma mulher. Marido é dono de uma mulher. Entendeu? É dono não no sentido material, no sentido de posse. Ele não é dono no sentido de é minha, ninguém, não é nesse sentido. Ele é dono do ponto de vista de Deus. É espiritualmente que ele é dono. E a mulher é propriedade dele, ela é sua mulher é dele. Então a mulher é dele, é mulher dele. A mulher que se entrega a um homem, entrega a sua virgindade, torna-se mulher daquele homem, ele é propriedade dela. O selo da virgindade você pode comparar ao rompimento do embrulho do presente. Quando alguém chega e te entrega um presente, enquanto você não romper o embrulho, enquanto você não romper o selo do presente, o presente ainda não te pertence. Você pode devolver, a pessoa não vai ficar ofendida. Ninguém vai ficar ofendido. Se a pessoa chegou e te dá um presente, você fala, não, por favor, não quero presente, eu não mereço, seja lá o que for, você dá uma desculpa qualquer, devolve o presente sem abrir. Ninguém se ofende com isso. Agora, se você der o presente para alguém, a pessoa abriu o presente, olhou o presente e disse, não quero. Aí a pessoa vai se ofender. Vai se ofender e muito. É assim a mulher virgem. A mulher virgem, ao romper o selo da mulher, é como se você estivesse rompendo o lacre do presente que Deus te deu. Foi Deus que te deu o presente. Tá aí. Você agora tem que aceitar o presente. Tá entendendo? E se você se recusa o presente, você ofende a Deus. Não ofender a homem. Os homens esquecem. Passa por cima, não. Te compreende. São condescendentes com você. Mas Deus não. Deus não. Você vai ter que aceitar o presente e vai ter que ficar com ele enquanto você tiver vida sobre a terra. É assim que é. Tem essa questão da gente falar outras coisas, como por exemplo, o homem que foi marido de muitas mulheres, como o caso de Davi, como o caso de Salomão e outros. Se você continuar assistindo os vídeos que eu vou fazer, você vai entender todas essas coisas que eu vou falar sobre isso. Agora, o que eu quero que você entenda no princípio é isto. Se você se uniu a uma mulher virgem, você está casado com ela. Enquanto você tiver vida sobre a face da terra, você não pode deixá-la, a menos que ela adultere. E se ela adulterar, você tem permissão de Deus para deixá-la. Permissão de Deus para deixá-la. Deus não está mandando você deixar, você que vai avaliar a situação. Você vai avaliar a situação. Se você achar que tem que deixar, você deixa. Se você achar que não tem que deixar, não deixa. O problema é seu. Agora Deus te dá a liberdade de você poder deixar. Não te obriga. Na verdade, Deus não obriga ninguém a nada, né? Deus dá os preceitos dele, segue quem quer, né? Só basta entender o seguinte, se não quiser seguir, não tem vida eterna. Não tem vida eterna. Se você seguir, tem vida eterna. Se você não seguir, não tem vida eterna. É isso que você tem que ter em mente. Tá entendendo? Porque tem um negócio do inferno aí que o pessoal fala, mas isso aí é outra história. Depois, outra hora a gente fala sobre isso. Então, a questão é essa, é vida eterna ou não vida eterna? E você, mulher, entregou a sua virgindade para um homem, agora você é a mulher dele. Enquanto esse homem viver, você não pode ser de outro homem. Se você for de outro homem, você estará em adultério. Assim que é a palavra de Deus. Esses são os reais princípios do casamento. Reais princípios do casamento.
reais preceitos do casamento. Esses são os reais preceitos do casamento. Você precisa de compreender isso. Se você é temente a Deus, se você almeja a vida eterna, não se engane, se enquadre. Porque de nada adianta você ficar mentindo para si próprio. Não adianta. Não adianta você ficar mentindo para si própria. Você está pensando que Deus precisa de oração? Deus não precisa de oração. Está pensando que Deus precisa de jejum? Deus não precisa de jejum. Nem quer. Você faz porque quer. Quem precisa de oração, quem precisa de louvor, quem precisa de glorificação, glorificar a Deus, nós precisamos fazer essas coisas. Deus quer de nós uma coisa. Chama-se obediência. É através da obediência que nós estabelecemos a soberania de Deus. É através da obediência que nós glorificamos a Deus. É através da obediência que nós dizemos que Deus tem razão. É através da obediência que nós dizemos que Deus é a verdade. É através da obediência que nós verdadeiramente adoramos a Deus. Não existe outra forma de adorar a Deus. O resto é coisa dos homens. Os homens que inventaram. Ah, não é Deus, não é preceito de Deus. Pai, não tem nenhum mandamento. Cante os louvores a mim. Tem salmo dizendo, né? Cantai um canto novo ao Senhor. Mas não tem mandamento de Deus. Então eu entendo que Deus quer de você a obediência. Se você almeja a vida eterna, você tem que levar em consideração o que eu estou falando. Se você é um cristão que quer um dia estar com o Senhor Jesus Cristo, onde Ele estiver, considere essas palavras minhas. Agora, se você quer servir a Deus só para essa vida, então não precisa considerar. Porque existem 3 formas de se relacionar com Deus. A primeira é você ignorar que Ele existe, viver do seu jeito, andar de qualquer maneira, tem a sua vida aqui e morreu. Acabou. Não tem mais nada. Essa é a primeira forma de se relacionar com Deus. A segunda forma de se relacionar com Deus é você olhar os preceitos de Deus, analisar, escolher o que é bom para você, passar a viver daquela forma, receber todos os benefícios, né? Porque quem obedece os mandamentos de Deus recebe os benefícios da obediência aos mandamentos. Se a pessoa não mata, não rouba, não mente, não adultera, a pessoa tem um casamento feliz, a pessoa não vai para a cadeia, a pessoa não vai ter polícia atrás dele, não vai ter ninguém querendo acabar com a vida dele. Quer dizer, a pessoa tem um nome dela bem visto pela sociedade, então a pessoa já está recebendo a recompensa aqui na terra por obedecer os mandamentos de Deus. Tá? Agora você escolheu obedecer mandamento, eu só vou obedecer mandamento A, B, C, D, o resto eu vou deixar para lá porque disseram aí, os pastores dizem que não precisa. Pastor precisa também de ser salvo, ele não tem, a salvação dele não está garantida não, entendeu? Se um cego guiar outro cego, os 2 caem na cova, o Senhor Jesus Cristo diz, não é, Deus não vai pensar 2 vezes, 3 não, tá entendendo? Então se o pastor anda ensinando coisa besteira aí para vocês, tá? Bobagem. Não adianta você querer seguir e achar que, eu tô seguindo o que o pastor está falando. Vai dançar, vai dançar. E existe a terceira forma de você se relacionar com Deus. É seguir os mandamentos de Deus na íntegra. Não é fanatismo não, não é fanatismo não. Ser fanático, Deus não aprova o fanatismo não. Deus não se agrada não. Deus disse para Josué assim, olha, observa o livro desta lei, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Desviar para a direita é querer fazer mais daquilo que Deus pediu. Fazer melhor. Não tem nada como fazer melhor do que Deus fez. Ninguém tem como aperfeiçoar a obra de Deus. A obra de Deus é soberana, acabou. E depois um vaso, como que um vaso vai fazer melhor aquilo que o oleiro fez? Não tem cabimento. Então ninguém vai aperfeiçoar a obra de Deus. Então você não tem que fazer melhor do que o mandamento. O mandamento está te pedindo para fazer e você faz aquilo, acabou. E Deus diz, também não desvie para a esquerda. O que é desviar para a esquerda? Fazer menos do que Deus pediu. Eu acho que de repente não sei o que, tá, você é aquele cara que está em cima do muro. Se você se desvia para a esquerda, ou se você se desvia para a direita, você não está andando em cima do muro, quer andar no centro. Você está andando errado. Você está indo para lá ou para cá, você vai cair, tá entendendo? Vai cair da trilha, vai cair do caminho, tá? Você não pode ficar ali decidindo para que lado vai. Você segue em frente o seu caminho. E seguir em frente o caminho é andar na obediência à palavra de Deus. Não é fanatismo não. Não é fanatismo não. Então entenda bem mais uma coisa. Não estou aqui defendendo religião nenhuma, tá?
Nenhuma. Eu nunca vi vídeo que fala sobre essa questão que eu estou levantando aqui na internet. Nunca vi. Tá? E eu não estou aqui defendendo religião nenhuma. Eu estou defendendo aquilo que está escrito na palavra de Deus e defendendo no seguinte sentido. Deus tem me cobrado para falar dessas coisas aqui na web. Deus tem me cobrado. Constantemente eu tenho sido cobrado para poder falar. Ó, e tem anos que eu venho querendo fazer esse vídeo e não fiz ainda. Estou fazendo agora. E estou fazendo de qualquer jeito ainda por cima. Quero até que vocês me perdoem. Porque eu entrei na frente da câmera e estou falando. Tá? Então, não preparei nada. Estou falando. Porque tinha que começar. Os comentários, de repente, vão me guiar para aquilo que deve ser dito. E aquilo que eu já conheço da palavra de Deus vão me levar, de repente, a fazer novos vídeos a respeito do assunto. Agora, não estou fazendo isso aqui para levantar qualquer coisa de qualquer religião. Porque esse canal aqui não tem nada a ver com religião nenhuma, não. Esse canal aqui tem a ver com a palavra de Deus. Só Bíblia. Nada mais. Chega. Deus procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é louvando, cantando, entendeu? Não é nada disso não. É em espírito e em verdade. Você entende o que é isso? Se você não entende, continue assistindo alguns canais, vou acabar comentando sobre isso. Então, é isso aí. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa compreender as coisas que eu estou falando para você. Tá? E que estas palavras que eu estou falando sejam para você salvação. Tá? Porque a verdade é esta, pura, nua e crua. Casamento aprovado por Deus é o casamento de um homem com uma mulher virgem. Esse é o casamento aprovado por Deus. Existem alguns detalhes que precisamos falar. Mas o princípio, o fundamento da palavra de Deus é este. É este. O verdadeiro casamento aprovado por Deus é aquele casamento que é feito de um homem com uma mulher virgem. Tendo sempre em mente, casamento é sinônimo de união. União sexual. Casamento no preceito que fala sobre união de homem e mulher, casamento significa isto. É a união sexual entre um homem e uma mulher. Tem nada a ver com registro civil. Tem nada a ver com cerimônia religiosa. Apesar de que não estou dizendo que você precisa dispensar o registro civil e nem estou dizendo que você precisa dispensar a cerimônia religiosa. Mas estas coisas vêm depois da primeira. Você primeiro observa o preceito de Deus sobre a união com uma mulher virgem. Depois você pensa na questão do registro civil, depois você pensa na questão da cerimônia religiosa. A ordem não importa. No caso do registro civil e cerimônia religiosa, a ordem não importa. Agora, o que importa é um homem e uma mulher virgem. Este é o verdadeiro casamento diante de Deus. Até o próximo vídeo.